Olá pessoal, boa noite. O Papo DR de hoje, sempre às segundas-feiras às 20h38. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho aí. Sempre todas as segundas às 20h38 nós temos o Papo DR. Hoje será com o professor Kleber. Já até acessou aí, daqui a pouco vamos estar com ele. Aí pessoal, Nathalie entrou, Kleber, um grande abraço, Naldino Pereira, um grande abraço aí com vocês, sejam todos bem-vindos. Contadora Luana, aí, pessoal, vocês conseguem me escutar bem? Vai, comenta aí, por favor. Sim, vamos convidar aí nossos amigos. O Kleber já solicitou aqui o pedido, então vamos lá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Vai comentando aí a cidade que vocês estão, comenta aí pra gente. Ó, Águia aí tá falando que tá bem, Nathalie também, que bom, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR, que coloca na sua agenda todas as segundas-feiras, às 20h38. E o Papo DR de hoje vai ser com Kleber Antônio. Ele é um grande profissional, autor de livro, e hoje vamos ter uma novidade para vocês. Aproveito e vou dizer logo. O Kleber ele é autor de livro, então vamos ter um sorteio de um livro do próprio Kleber para vocês. Então, o Papo DR de hoje vai ser como iniciar a transformação digital em uma empresa contábil. Então, convida aí seus amigos, aperta aí no coraçãozinho, chama aí, aperta no aviãozinho, convida todo mundo para a gente falar sobre como iniciar a transformação digital em empresa contábil. Olá, Wanda! Então todos bem-vindos aí. Gilvan Júnior Perito, grande abraço. Ronald aí também. Olá, Lavínia, seja bem-vindo. Eu vou convidar aqui o nosso Kleber, o professor Kleber, né? Olá, Paulo, Bruno, grande abraço a todos vocês, né? Vamos chamar aí o pessoal, vamos conversar hoje sobre como iniciar a transformação digital de uma empresa contábil. Pronto, já coloquei o tema pra gente, como iniciar a transformação digital de uma empresa contábil, pessoal. Hoje vai ser com Kleber Antônio. Olá, boa noite, pessoal. Tenax, Márcio Ameno, quanto tempo? Luan Mello. Então vou convidar agora aqui pra gente. Vou autorizar aqui o professor. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, professor. Seja bem-vindo aí ao nosso Papo DR. Hoje, né? Primeiro eu quero agradecer logo o senhor por ter aceito o nosso convite aí, né? Então, conhecimento nos liberta, e essa é a ideia da Dias Rosa. Então, professor, nós temos o Papo DR todas as segundas-feiras, às 20h38.
Cada segunda-feira com um tema diferente, diversos temas. Semana passada nós falamos sobre alimentação e imunidade, foi com a nutricionista falando nesse momento de coronavírus. Então, temos temas diversos que a gente acaba, né, levando conhecimento para todos. E hoje, né, vamos conversar com o senhor sobre como iniciar a transformação digital de uma empresa contábil. Então, primeiro, né, eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar aí para a gente, né? Então, meu grande amigo, né? Nos conhecemos no encontro de professores, né? Então, conversamos bastante, tem um tempinho já. Não vamos dizer quanto tempo não, certo? Então, mas conta aí para a gente quem é o Kleber aí. Perfeito. Bom, inicialmente, Rodrigo, uma boa noite para você. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela escolha da música que você aqui nos presenteou. Muita energia. Eu acho que nesse momento, penso eu, assim como os demais colegas, que se faz necessário ter toda essa energia para que a gente possa transbordar as pessoas com pensamentos positivos. Então, aqui a minha reverência aí pelas escolhas e pela forma que você conduz o seu trabalho. Eu também sou fã do seu trabalho. Nós, de fato, nos conhecemos na empresa Sistax, onde aconteceu esse evento, me lembro perfeitamente. Você foi uma das primeiras pessoas também a qual eu tive o primeiro contato, aonde, à época, eu e você ainda eram professores iniciantes da BSSP, e com isso, de lá para cá, a gente teve a oportunidade de trocar algumas informações, alguns meios de fundamentações legais, para que a gente possa cada vez mais estar frente a todas essas mudanças, enfim. Eu percebo que a nossa conexão, ainda que você esteja em Sergipe, em especial em Aracaju, terra essa que eu tive o prazer de estar 2 vezes ministrando aulas pela BSSP. Bem, então aqui eu faço essa pequena reverência a você e agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com os seus amigos, vamos chamar assim. Bom, eu sou o Kleber Santos, professor da BSSP e também outras universidades aqui de São Paulo. Sou empresário contábil. Inicialmente, a minha carreira se deu especificamente na área tributária, militando sempre no setor fiscal tributário. Depois fui caminhando, conhecendo mais a questão docente, e aí chegou o momento que eu senti a necessidade de abrir um negócio. Esse negócio a qual hoje já possuo é uma empresa de um colega, à época, onde essa empresa já existia há um bom tempo, e a minha chegada justamente foi para transformar algumas ações de modo digital que vamos transcorrer durante esse nosso bate-papo. A minha formação acadêmica, acho que os colegas já devem ter visto também, mas não custa repetir. A minha graduação inicial em administração, depois eu tenho algumas pós-graduações ligadas à área do direito. Como disse, sempre militei na área tributária, então se fez necessária essa disciplina voltada ao direito para que eu pudesse ter os elementos necessários para que eu tivesse também o acervo de dados que são necessários para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis na área tributária. Então, meu cunho realmente é mais voltado à área tributária. Milito também sobre alguns assuntos à contabilidade, mas a minha especialidade focada é no direito tributário. É isso mesmo. Então, é bem interessante que lá, que eu lembro muito da nossa primeira conversa, então a gente estava justamente comentando, né, sobre os cenários tributários que nós temos, né, e quanto se torna complexo e que se a gente não trabalhar um pouco com a automação, com a parte dessa parte de informática em si, se torna bem mais um peso para a gente. Então, em vez de a gente estar fazendo análise, fazendo gestão, a gente acaba ficando nesse operacional. Lembro muito bem que conversamos um pouco sobre isso, né? E é bem interessante a nossa trajetória, né? É tanto que geralmente eu chego nas turmas para poder ministrar treinamento, o senhor passou antes, né? Uma aula antes da tua e depois vem a minha aula, então a gente acaba trocando figurinhas para poder saber justamente o que é que a gente pode aprofundar mais, né? Isso é bem interessante e eu agradeço até por essa questão de companheirismo, né? De humildade em poder justamente a gente trocar informação, que é o nosso objetivo, levar a educação para todo lugar. Então é bem assim, foi pensando nisso que a gente fez o Papo DR, em levar informação para todos, porque a gente tem como premissa de que precisamos mudar a sociedade, e para mudar a sociedade a gente precisa ter educação.
E educação, nós temos também que compartilhar com todos, né? Então é bem interessante. E aí, entrando, nós temos aqui na nossa live alguns empresários contábeis, né? Então estão nessa área em si. Então tem escritórios mesmo, tem escritório, tem empresa de gestão, empresa de consultoria. Né? Tem algo, eu já vi que tem empresário aqui também, o Paulo, que é o empresário do ramo de construção civil. Então, assim, todos vocês, pessoal, sejam todos bem-vindos. O nosso Papo DR de hoje é com o Kleber, que vamos falar sobre como iniciar a transformação digital em empresa contábil, né? E aí uma questão que geralmente a gente comenta muito é automação fiscal. Como é que eu posso fazer essa automação fiscal? Existe alguma ferramenta em si que o senhor já utiliza e que tem testado, tem dado resultado? Porque uma preocupação que eu vejo às vezes do pessoal, eu que sou professor também de graduação, é que o pessoal acredita que a automação vai tirar emprego dos outros, né? Então, acabam tendo esse pensamento, e eu não sou muito adepto do que é assim, né? Então, tu que está nessa vivência mesmo de automação, o que é que tu pode falar em relação a ferramentas para a gente de automação Claro, fiscal? perfeito. Bom, Rodrigo, o que eu posso trazer a vocês, uma ferramenta a qual nós implantamos na empresa a qual eu sou o sócio, né, da MF Contadores, foi a Getax. A Getax é uma ferramenta que o objetivo dela é, você que é um exímio professor do Simples Nacional vai adorar essa notícia. Então, o Getax nada mais é do que uma ferramenta que captura as notas fiscais, seja ela na prefeitura ou seja ela através da sua unidade federativa, aonde vai trazer as notas fiscais, escriturá-las dentro do seu sistema operacional, seja um RP, seja um sistema esse que você utiliza para ações contábeis, e sequencialmente ele vai fazer com que esses dados apurados caminhem até o PGDAS. Ele vai avaliar, de acordo com o KINAI da empresa, qual é o anexo que previamente você já cadastrou dentro das premissas do Getax. Feito isto, ele vai apurar o imposto e, se você assim preferir, automaticamente ele já envia o DAS para o cliente. Então, perceba o seguinte, para aqueles que estão mais confortáveis e queiram, basicamente, exportar a nota fiscal, prefeitura ou estado, gerar dentro do seu sistema, caminhar para o PGDAS e automaticamente enviar ao cliente, vai acontecer. Mas, como nós somos profissionais, como você mencionou, né, Rodrigo? Eu acho que faz sentido, pelo menos, você, antes de enviar ao cliente, checar se efetivamente o sistema fez os cálculos aderentes às boas práticas. Então, percebam, ainda assim, existe uma intervenção humana. Na empresa em especial, não foi necessário, até já entrando no mérito, em relação à descontinuidade de profissionais, uma vez que nós temos uma ferramenta que já faz o trabalho do auxiliar, do analista sequencialmente. Mas que essas pessoas que já faziam esse processo, nós podemos utilizá-las para um setor mais pensante. Como disse, eu sou da área tributária, então nós temos outros projetos que nós podemos utilizar essas pessoas para treinar e assim ela pode ganhar uma camada de conhecimento adicional. Então, assim como você, Rodrigo, eu entendo que é uma grande oportunidade para que nós tenhamos cada vez mais pessoas técnicas e não pessoas que efetivamente processam. Então, penso que, de uma forma geral, para fechar esse raciocínio, diria a você que era tudo que nós queríamos. Tempo, não é tudo que a gente escuta bastante. Se eu tivesse mais tempo, eu ia avaliar mais para checar se aquele anexo é aderente. Não é comum você, por exemplo, nas suas análises, né, Rodrigo, observar o detalhe seguinte: o mês uma empresa está no anexo e no mês seguinte está em outro. E não estou destacando aqui empresas que têm a sistemática de estar no anexo 5 ou no anexo 3. Nem nesse momento, estou dizendo erro humano mesmo. A pessoa classificava isso como anexo 3, mudou a pessoa, ela por algum motivo classificou dentro do sistema operacional e colocou em outro anexo. Perceba que o erro pode acontecer porque pessoas podem pensar de forma diferente, mas se você fecha um raciocínio dentro de uma plataforma aonde essa pessoa vai dedicar mais horas em análise do que propriamente em processamento, penso eu, na minha avaliação, no meu juízo, que a chance de que aquele processo automatizado vai ganhar mais velocidade e essas pessoas que executam esse trabalho terão mais tempo a pensar
em outras frentes, porque na contabilidade, área fiscal e etc., não há trabalho, há muito trabalho. Não, e com certeza. E algo bem interessante que o senhor colocou aí é a questão. Tudo bem, o sistema ele vai fazer isso, mas precisa de alguém que faça essa parametrização também. Com E que é certeza. o ser pensante, né? Então, muitas vezes, e aí a gente acaba tendo. Vamos aproveitar esse momento que a gente está falando aí de isolamento social. A gente vê que muitas empresas estão com problema de caixa. E por que você não poderia, tendo esse espaço, esse tempo, já trabalhar o quê? Gestão financeira das empresas, análise financeira, que é justamente o que a contabilidade tem o seu propósito, né? Fazer a ferramenta contábil mesmo e não estar apurando o tributo. E muitas vezes alguns contadores começam a falar com relação à valorização, porque muitas vezes alguns empresários nos veem como um mal necessário de pagar tributo, né? E não como uma ferramenta que pode ajudá-lo a melhorar o seu dia a dia, a melhorar na sua gestão. E muita empresa não tem controles financeiros, né? Então, são situações. E quando tem, muitas vezes não analisa. Então, por isso, muitas vezes está passando por esse problema que nós temos hoje, que é a falta, né, do recurso. Então, assim, bem interessante. Aproveitando, pessoal, deixa eu passar logo um recado antes que eu esqueça. O Kleber, ele é autor do livro Contabilização de Operações. Então, ele gentilmente, muito obrigado, professor, ele nos colocou disponível um exemplar digital, não é isso, professor? O livro completo, não é isso? Um Exatamente. exemplar digital Exatamente. para a gente Exato, tenho sortear. ele Então, como é que aqui. a gente vai fazer isso? Olha lá, ó, o livro dele. Então, como é que a gente vai fazer esse sorteio? Na bio da Dias Rosa, tem lá o link, você vai preencher. E como a gente vai ficar com essa live gravada até amanhã, então amanhã à noite a gente vai fazer o sorteio ao vivo para vocês, certo? Então, vocês vão ter hoje, amanhã, o dia todo, para poder vocês fazerem sua inscrição, se cadastrar para o sorteio do livro que o professor gentilmente, né, cedeu para a gente. Professor, com relação a usar máquina remota fora do escritório, então nós estamos nesse momento agora, né, de home office, alguns conseguem trabalhar em home office, outros não. Como é que eu Exato. posso fazer? Existe alguma ferramenta que eu possa usar de forma remota? Eu estou lá fora do meu escritório e utilizar no meu processo? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu acho que todos nós nos deparamos com essa ação. Penso que não era comum todos os escritórios já praticarem essa ação. É muito provável que alguns empresários ou até mesmo funcionários trabalhavam de forma remota, onde ele tinha o seu notebook, ia para casa e trabalhava. Entretanto, essas pessoas não necessariamente acessavam nossa base ou nosso servidor, vamos chamar assim de um passo mais técnico. A partir do momento que tivemos a pandemia, já se fez necessário essas pessoas estarem trabalhando da mesma forma que estivessem trabalhando na sua unidade de trabalho. Então, existe sim uma ferramenta, né, que você pode utilizar, que é o VPN. VPN. O VPN nada mais é do que um aplicativo, vamos chamar assim, onde você instala na sua máquina e com essa ação você pode acessar a máquina que você trabalha. Então, é importante o servidor estar ligado, a máquina onde você trabalha estar ligada, porque com essas informações você consegue visualizar toda a sua máquina, salvar toda a sua apuração, você pode entrar no sistema de que você faz as suas ações na área contábil, na área fiscal, vai salvar isso dentro do seu servidor. É claro que nós temos também outras possibilidades para salvar, arquivar documentos por meio de Google Drive, entre outros. Mas, sob o ponto de vista de arquivar os dados dentro do seu servidor, o VPN funciona muito bem. E aqui eu até aproveito o ensejo para destacar um ponto que faz sentido, é o seguinte, na vida, de uma forma geral, nós precisamos ter parceiros. Parceiro esses onde a gente encontra quando a gente percebe que o nosso braço ele tem uma certa dimensão. Ele não pode ser esticado ao passo de que você não consegue chegar para o outro lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos uma empresa que presta serviço de TI. Então, sempre nós achávamos que era super importante ter um parceiro desse tipo. Porque, vejam vocês, nesse sentido, nós sofremos muito pouco em relação a esse detalhe de ter as pessoas de forma remota. Porque nós já fazíamos alguns trabalhos, eventualmente, às vezes no final de semana, com um projeto um pouco mais ousado,
onde os profissionais, eventualmente chaves, trabalhavam para que pudessem executar esses trabalhos de forma remota. Muitas vezes, em especial aqui em São Paulo, a localização muitas vezes demanda 2 horas, 1 hora até chegar ao trabalho. Então, isso acaba visto de que é mais vantajoso e mais rápido processar algo dentro de casa, acessando a sua base de dados, do que você se deslocar até o local. Então, percebam que são ações necessárias. Hoje, você que tem poucos recursos, tudo bem, mas tenta buscar uma parceria com alguém. Você pode fazer a contabilidade dessa empresa e ele faz a sua parte de tecnologia, porque percebam, gente, é importante você ter segurança nos dados que você salva. Imagina que você tem um servidor e você perde tudo. Se você não tem um suporte na parte de tecnologia, essa parte de TI, você pode ficar refém. É claro que a gente não está desejando mal, mas nós precisamos precaver com qualquer ponto. Então, deixo a dica, busque da sua confiança uma empresa de tecnologia para te apoiar com essas tendências. Para fechar meu raciocínio sobre esse ponto, digo com toda segurança, passada essa pandemia, eu não tenho a menor dúvida que o mundo será outro. Sob o ponto de vista de entrega, ponto de vista de localização e etc. Então, eu acho que é um bom momento para que a gente possa se preparar, já para que quando retomarmos a nossa vida, vamos colocar assim, comum, que a gente navegue com segurança com essas boas práticas voltadas à tecnologia. Não, é isso mesmo. É até bem interessante essa colocação sua, professor, que com relação a gente mesmo aqui, né? Nós estamos com um decreto que proíbe abrir as empresas. O governo do estado disse que contabilidade era essencial, disse que podia abrir, no outro dia revogou o decreto que não pode mais abrir. E a gente da Dias Rosa, né? A Dias Rosa Consultoria, que a gente trabalha com treinamentos, consultoria e também com a parte do escritório virtual, nós estamos fechados desde o dia 17 de março. Todos os nossos funcionários estão trabalhando cada um na sua casa, estão trabalhando em home office. E parou os cursos? Não parou os cursos. Nós tivemos curso de imposto de renda e foi assim, nós já estávamos pensando no planejamento estratégico em entrar na área digital. Só foi o que? Antecipar. Né? Então, nós tivemos que antecipar isso. Quinta-feira agora, nós tivemos o primeiro curso online do Conselho de Contabilidade de Pernambuco, foi a Dias Rosa que fez, que foi o curso de SPED fiscal, ICMS e PI. Então, assim, a gente, enquanto muitas vezes a gente fica reclamando da crise, por isso que eu coloco aquela música logo de início, porque toda crise tem um momento CRI, tira o S, fica CRI, e a gente tem que ver, parar e pensar o que a gente pode desenvolver. E assim, do nada aqui na empresa, a gente caiu a renda muito, a nossa renda caiu bastante por causa dos cursos presenciais, por causa das viagens que a gente tinha. Então, a gente não tem mais essa renda, mas a gente não ficou parado. Pensamos o seguinte: o que podemos fazer nesse momento para livrar a crise? E aí fizemos lá o CRC Pernambuco, fizemos o curso online, temos o curso EAD, temos agora o curso que o online é que a gente faz ao vivo, o EAD que é gravado, e aí vai. Então são ferramentas que a mesma coisa você, empresário, contábil, tem que pensar, porque eu já tenho escutado de vários empresários contábeis o seguinte: não sei se eu volto mais a ter aquele prédio tão grande alugado naquele local, que Exatamente. eu pago horrores de aluguel para ter 20, 30, 40 funcionários, porque é no shopping, porque é na galeria, mas se meu cliente muitas vezes nem vem a mim, já não vinha, que muitas vezes não vem, e agora com essa Exatamente. tecnologia que não vai vir mesmo e vai se acostumar eu atender lá. Então, são situações que a gente tem que começar a repensar também, né? É como a gente fica brincando, o normal não volta ao normal, né? E com Com relação a esse certeza, com tema, certeza. professor, uma coisa bem interessante que eu queria te perguntar é o seguinte: nós temos alguns contadores aqui que também são de cidades que não tem tanto tecnologia no sentido de banda larga, de internet. Essas ferramentas precisam ter uma internet muito grande, um pacote muito grande, ou existe a possibilidade de trabalhar com elas? Porque é uma realidade que a gente tem também no Brasil, né? Então, muitas vezes na capital, aqui mesmo, às vezes quando chove, nem funciona, cai muito a conexão. Isso atrapalharia muito. Tu tem experiência nesse sentido com relação à internet em si? Olá, pessoal, como vocês estão?
Oi. Justamente na minha pergunta travou um pouquinho. Exatamente, exato. Prova isso que acontece. Bom, eu vou dizer o seguinte, vamos lá. Tem duas frentes que eu gostaria de citar. Hoje, não é um parâmetro em relação à questão de destacar a questão da banda larga. Porque, veja, o consumo está sendo um pouco mais exacerbado do que o comum. Então, eu percebo que algumas horas durante o dia, o desempenho dessa internet não é tão boa quanto em outros momentos. Então, está tendo um pouquinho de oscilação. Mas eu trago a você o seguinte, como nós temos vários funcionários e cada um utiliza a sua banda larga, e nem todos têm uma banda larga assim tão, digamos, parruda, ainda assim funciona de forma regular. Eu diria para você que é pontualmente aonde a gente percebe como, por exemplo, agora a sua internet deu uma pequena oscilada, que eventualmente o que nós estamos recebendo de internet não deveria ou não é exatamente aquela que você contratou. Então eu percebo que é um momento muito específico em razão do que nós estamos vivendo hoje. Mas eu acredito sim que quando as coisas entrarem no eixo, penso que as coisas sim vão ter condições de ter maior velocidade. Não precisa ter uma banda larga tão violenta. É claro, depende do volume de dados que você transita, né? Então eu penso que também vai balizar muito em relação a isso. Mas vamos imaginar que é uma pessoa que tem uma cidade menor, deve ter provavelmente uma estrutura de carteira de clientes menores, então eu penso que vai ser grandes volumes de dados. Então eu acredito que vai funcionar super bem. Não, é com certeza. Porque eu gosto de tocar nisso, porque quando eu estou com os clientes, e a gente percebe muitas vezes, eu tenho atendido muitos empresários também, né, em cidades pequenas, e isso tem feito, são questões que eles fazem muito, né, me perguntam bastante. E assim, agora tem uma questão que eu como empresário, eu empresário contábil, certo? Eu sou empresário contábil, meus funcionários vão estar tudo em casa, trabalhando de casa. Como é que eu vou controlar se eles estão fazendo as coisas mesmo ou não? Tem alguma ferramenta que pode Perfeito. nos Bom, ajudar tem, nesse gerenciamento dessas tarefas? claro. Bom, tem uma ferramenta gratuita, que é o Trello. O Trello você designa atividades para essas pessoas, aonde essas pessoas você pode colocar como visualizadores, ou seja, se você tem um coordenador, aonde você vai designar para o contador, ou melhor, para o coordenador, esse coordenador vai fazer com que a equipe assim faça as atividades e pode deixar você como gestor de primeira instância, como também visualizador do fato. Então é uma forma também de você conseguir acompanhar. Entretanto, eu acho que assim, na área contábil e de uma forma geral, digamos que é algo muito simples e taxativo, porque nós temos o quê? Prazos. Então nós precisamos entregar os tributos. Ponto. Então nós sabemos que o DAS vence no dia 20, eu sei que o PIS e COFINS vence no dia 25, eu tenho o ICMS que pode variar de cada estado, eventualmente no dia 20. Então, ou seja, eu tenho ISS que é no dia 10, eu tenho prazos. Então, é importante que você também faça o exercício e deixe a sua equipe cada vez mais madura para tomar as suas decisões, mas necessariamente, antes dessa tecnologia, digamos, um Trello, funciona muito bem um Excel, funciona muito bem até um papel. Controle nunca é demais, mas Com é importante certeza. que as pessoas tenham as datas e consiga fazer um follow-up antes. Por exemplo, o imposto vence dia 10, o ISS, por exemplo, é o primeiro da cadeia. Então, eu preciso definir entre as pessoas qual é o momento final que efetivamente eu preciso enviar ao cliente. Até o dia 5, dia 6, 4 dias de antecedência, mas que você tenha condições de fazer esse follow-up com os responsáveis. Então, ou seja, eu penso que a tecnologia, de fato, ela tem essa ferramenta, citei o Trello, que até os colegas estão citando aqui que é bem interessante e alguns até utilizam, mas que funciona de forma muito gradual. Acho que as pessoas vão se adaptando com ela, mas caso a pessoa não queira, é importante você estar com a sua equipe, é importante você entender quais são as dificuldades que ela tem. Nós começamos o nosso bate-papo falando sobre aquela ferramenta de automação fiscal. Então, você tem uma empresa de contabilidade, tem, sei lá, por algum motivo, 400 clientes do Simples Nacional. 400 clientes, ou até mais. E aí você começa a perceber que o volume de dados é muito grande.
Então, das duas, uma. Ou você está precisando contratar mais profissionais e faz com que essas pessoas acabam não dando conta, ou você vai contratar ferramentas de ataques. Então, é importante você saber onde está o gargalo para que você tome as medidas mais aderentes. Porque se você não tem um feedback da sua equipe, se você não consegue ter um controle de datas que estão sendo enviadas, com certeza, assim, alguma coisa está vazando. Então, é importante você saber onde que é o vazamento. Né? Se é equipe, se é ferramenta. Então, são duas coisas que Descobrir os transitam muito gargalos, bem. né? Descobrir os gargalos que nós temos no dia a dia, né? Professor, tem até uma pergunta aqui. O Carlos disse que utiliza o Trello, né? O Frederico está perguntando o que é o Trello, mas daqui a pouco a gente fala. E ele perguntou também o seguinte, o Carlos, acha que é bom a utilização do Nibo? O senhor conhece a ferramenta Nibo? assim? Tu Não, conhece a o Nibo eu não ferramenta? conheço. É uma ferramenta, se eu não me engano, eu não conheço também não, mas eu já vi falar, mas é uma ferramenta parecida com o Trello. Você vai jogando a Ah, mesma ok. coisa, então deve Eu ser. acho que é. funciona muito bem. O, o, Funciona bem. o Frederico está perguntando o que é o Trello. O Trello é um aplicativo, né, uma ferramenta de a gente verificar as atividades. Uma coisa bem interessante que eu uso muito na sala de aula, porque é voltado para a gente que é professor, e Claro, com claro. os alunos, eu não gosto muito de papel, né? Então, aluno me entregar papel ali para a gente voltar, viajar com aquele papel para corrigir, Uhum. né? Então, eu uso muita tecnologia e eu gosto muito de usar o Google Sala de Aula. E aí, quando eu faço, às vezes, quando tenho feito consultorias de empresas contábeis, né, eu chego muitas vezes sugerindo o Google Sala de Aula como uma das ferramentas também de controle, né? Que é justamente onde você vai verificando as atividades, dizendo a atividade para cada um e dando prazo para entrega. Então, é uma ferramenta também interessante, só que ela é voltada para professor, Boa. né? Ela é voltada para professor, a gente Uhum. acaba adaptando em si, né, com relação a isso. E com relação a guardar os arquivos eletrônicos, né, o senhor comentou um pouco com relação a... Nós temos vários aplicativos, né, o Google Drive e tal. O senhor sempre utiliza uma ferramenta também de guardar na forma digital? E na sua empresa vocês utilizam muito isso? Ou você só guarda nas nuvens, ou você guarda também, né, com backups nas suas máquinas? Sim, bom, o que nós realizamos diariamente? Então, eu já tenho já uma necessidade e uma prática comum. Nós falamos a respeito da necessidade, obviamente, de ter um TI ao seu braço para que complemente as suas atividades, porque já tem uma rotina para que te gere os backups, ao passo de que essas informações ficam bem arquivadas. Então, percebam que eu tenho um servidor, mas que existem rotinas para que eu tenha condições no dia seguinte de colher esses dados se porventura acontecer algo que venha a perdê-los. Pode acontecer. Lembrando que numa contabilidade qualquer, por exemplo, nós temos várias transações de informações. Muitas vezes, nós até trabalhamos com dois tipos de sistemas diferentes. Você tem lá um sistema operacional, mas também tem um sistema RP que você utiliza do seu cliente e transitam-se muitos dados. Então, necessita-se que você tenha um backup de forma constante. Além dessas informações, ao receber esses dados do cliente, nós salvamos e transitamos com dados através do Google Drive, que muitas pessoas já praticam isso. Então, salvar essas informações do Google Drive também é uma forma de transitar com informações, mas a grande parte ela fica salva dentro do nosso arquivo digital. Nós temos ainda um pequeno arquivo que ainda é um ambiente que estamos transformando, porque também tem um ponto, né, gente? Vamos lá. Temos também que trabalhar o cliente. Eu tenho clientes que são clientes mais ousados, clientes que têm maiores facilidades, como tenho clientes que ainda está com dificuldades de entrar na era digital. É Então, nós justamente estamos isso, dando um professor, que a prazo. Juliana comentou aqui, ó, é importante treinar os clientes para que eles nos enviem as informações corretas, né? Sim, exato. Então, assim, é um desafio muito grande, nós já passamos também por isso. O fato é que você precisa treinar essas pessoas, porque você vai gastar em motoboy, você vai gastar também muitas vezes de ter que se envolver com uma ligação com o cliente. Então, é fato que você precisa encontrar meios para que esse trânsito de dados consiga chegar de forma mais coerente. Afinal de contas, assim, uma contabilidade que, vamos colocar assim, que consiga demonstrar os fatos contábeis, como nós comentamos, precisa de informações. Então, percebam que se você enviar só dentro do mês o DAS, que obviamente você cumpre a primeira etapa,
falando de uma empresa do Simples Nacional, mas não cumpriu a etapa inteira. Porque percebam que nesse momento de pandemia, o que mais o cliente precisa é, óbvio, pagar o tributo. Mas muito mais do que isso. Dados, informações. Ele precisa checar se ele tem fluxo de caixa, ele precisa saber se ele pode pegar o empréstimo. Então, quando ele percebe que você é muito mais do que um entregador de DARS, ou de tributos de uma forma geral, você se torna, o que nós chamamos, atraente para o cliente. E nós percebemos, pelo menos de uma forma geral, eu converso com outros colegas também, que de uma forma, digamos assim, até inusitada, estão sendo cada vez mais procurados. Porque você imagina que com essa enxurrada de medidas provisórias, com essa enxurrada de medidas que o governo assim promoveu, para quem que o empresário vai consultar? O contador, ou tributarista. Ele quer saber o que está acontecendo. Porque hoje nós temos muitas facilidades em notícias que podem ser proferidas pela TV, pela internet. Então, o empresário se viu ali sozinho. E quando você estendeu a mão, você ficou um pouco mais atraente a ele. Ele percebeu o valor que você tem em dados. Então, eu percebo que é importante ter esse trânsito de dados com o cliente e aqueles que você conseguir, o máximo de cliente que você conseguir de forma digital, está ótimo. E aqueles que você não está conseguindo, você tem dois caminhos. Ou você vai ter que se adaptar a essa realidade, ou você vai ter que descontinuar esse cliente. É isso mesmo. Porque se você perceber que esse cliente, você tem uma gama de clientes que já suportam os custos do escritório, você já está mais num outro modelo, que aquele cliente, para aquele momento que você está vivendo, ele não faz mais sentido para suas boas práticas, ele demanda mais tempo de horas. Que às vezes a gente percebe assim, não adianta ter muitos clientes, porque às vezes você tem muitos clientes, mas tem inadimplência, você tem horas dedicadas muito maiores do que deveria, com clientes que pagam mais. Então, assim, você precisa avaliar também a maturidade do cliente que você possui. Porque senão você dedica muitas horas e acaba sendo o que não tem um retorno adequado. Não, e bem interessante com essas ferramentas, assim, hoje mesmo o que é que eu faço aqui na empresa, na parte financeira? Eu pago pelo celular, no mesmo momento que eu já pago, eu já salvo no próprio celular, eu já salvo no meu OneDrive, já grava lá e já tem as pastas justamente dia por dia, mês por mês, o que foi, tal. Então você já começa, tá? Mas assim, para chegar a esse ponto com o cliente é uma mudança muito grande, é um desafio. E foi justamente pensando nisso que nós criamos a Diasos aqui. Que a gente faz o quê? A gente faz a consultoria, a gente não faz contabilidade, a gente faz essa ponte entre a empresa e a sua empresa contábil. Então, o seu cliente e a empresa contábil. Então, a gente vai lá, fica 3, 4 meses na empresa, faz esse trabalho financeiro para que as informações cheguem, né, melhor e mais claras para a contabilidade. E nós tivemos um desafio numa empresa que emite, em média, 300 notas fiscais por dia, onde a contabilidade a empresa mandava a documentação para uma pessoa externa, que fazia tipo uma auditoria, para depois mandar para a empresa contábil. Para depois vir a documentação para poder pagar o tributo e as informações. E nesse meio termo, gerava muito gargalo, porque não, está com fulano, não está com ciclano, não pegou. E aí, depois que a gente fez um trabalho lá, né, esse foi um trabalho um pouco maior, porque a empresa fatura bastante, tem um volume muito grande, e hoje não sai nenhum documento da empresa. Continua com a contabilidade terceirizada, porém tudo de forma digital, tudo transjogando informações para lá e para cá, importação disso, importação daquilo, e se trabalha tranquilo, não tem mais nenhuma reclamação de que não chega a documentação. E uma coisa bem interessante com esse momento que nós estamos passando é que a gente sabe muitas vezes que os clientes nos procuram e às vezes eles nos procuram para tirar uma dúvida, ou então quer marcar uma reunião que um e-mail poderia resolver, quer marcar uma conversa onde você pode agendar, e aí hoje em dia não tem como fazer presencial, e aí você pode fazer de forma online, né? E assim, quais são as ferramentas que a gente pode ter, né, que vocês utilizam aí, de interação, de comunicação, tanto interna, porque já que seus funcionários estão trabalhando no home office, como de forma externa, de comunicação com o cliente, né, e com seus clientes internos, né, com seus funcionários? Com certeza. Bom, excelente pergunta. Inclusive, estava até conversando com um outro colega empresário também hoje sobre esse tema, que faz com que a gente comece a pensar de forma diferenciada. Normalmente, via de regra, quando você começa a pleitear um novo cliente, o primeiro passo é você querer visitar, você querer tomar um café, e muitas vezes a gente percebia que esse café
poderia gerar resultados, mas a gente acabava percebendo que tinha muitos cafés. E a gente percebeu que, na verdade, você não precisa tomar vários cafés. Cafés estratégicos, cafés pontuais. Então, muitas vezes você dedica horas de rodagem, quando, na verdade, por meio de conexões rápidas e diretas, fazem com que o resultado seja exatamente igual. Então, as ferramentas que nós utilizamos seriam o Zoom e também o WhatsApp, dependendo da necessidade do cliente. Mas funciona muito bem para uma primeira abordagem, um bate-papo inicial. Quando estiver mais maduro, eu acho que faz sentido. Você ia conhecer a pessoa, apertar na mão, todas as boas práticas que a gente já aprendeu há muito tempo, que obviamente não estamos aqui desprezando elas, e me digo mais, eu particularmente ainda acho que é de suma importância para contratos, negócios, se assim for dentro da sua cidade, obviamente, que você conheça a pessoa, que você tenha maior contato. Todo tipo de relação humana, presencialmente, na minha avaliação, é muito bem-vinda. E não vamos descontinuar isso, e não estamos propagando também esse fato. Nós estamos propagando que nós podemos otimizar tempo. E o tempo, obviamente, você pode utilizar da melhor forma possível. Então, essa é a ideia, que a gente consiga usar, a dica seria o Zoom, ou até mesmo o Skype, para que você possa tomar ações um pouco mais rápidas. Eu acho que basicamente seria isso, Rodrigo. Com relação ao aplicativo Zoom, é bem interessante que eu utilizo aqui, e eu já vinha utilizando antes da pandemia, né? Porque assim, às vezes a gente está viajando, ministrando aula por aí, e tem algum cliente querendo fazer uma pergunta, querendo tirar uma dúvida, e a gente às vezes sofre um pouquinho de 6 horas no aeroporto, 4 horas no aeroporto, né? E aí eu sempre fazia o quê? Nesses momentos eu marcava reuniões via Zoom. Então, eu já vinha fazendo. Eu tenho casos aqui onde o profissional ele tem dúvida, como nós temos o sistema de consulta, nós temos a consulta, consultoria e treinamento. Né? A consulta é que eu tenho uma pergunta, eu quero te perguntar algo que é bem específico, mas eu não quero ir para um treinamento, porque o treinamento é o dia todo, e a gente começou a perceber que algumas pessoas iam para os treinamentos, ficava 8 horas no treinamento, mas queria fazer uma pergunta só. E aí a gente desenvolveu o sistema de consulta. Muitas vezes Rodrigo, acho que a sua conexão não está boa. ou tá Rodrigo, conseguindo. a sua Oi? conexão está oscilando um pouco. Eu acho que Deixe-me. vamos verificar se vai se estabilizar agora. Estabilizou? Pode continuar, Rodrigo. Acho que Pronto? agora Ok? estabilizou. Pronto, ok. Pronto, Porque a ok. questão. Pronto. Então, o que acontece? Com isso, nós criamos um sistema de consulta, porque a gente começou a perceber que alguns alunos vinham vinham para o curso de 8 horas para tirar uma dúvida só. E muitas vezes tinha uma dúvida que ele queria tirar com o empresário, e aí não ficava muito bem tirar essa dúvida no meio da sala de aula. Então, com isso, a gente criou o sistema de consulta. Então, nós temos o sistema de consulta, que você marca uma consulta de até 1 hora com a gente usa justamente a ferramenta Zoom. Então, a ferramenta que a gente faz um dia desse mesmo, uma empresária, né, entrou em contato com a gente fez a consultoria Zoom como? Que ela queria saber como fazer a formação de preço do produto dela. E aí, com a gente utilizou as ferramentas Zoom, mostrando o Excel, espelhando a tela, e aí a gente foi trabalhando. E você vê, a gente fez uma consulta, não teve questão de deslocamento, pegou os dados da própria empresa e a gente está constantemente fazendo isso, né? E aí tem uma pergunta aqui do Federico, professor, que é: qual o procedimento primeiro a ser tomado para otimizar os serviços contábeis? Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer para isso? Diria para você de forma bem objetiva e simples, é saber quais são os seus recursos. Então, por exemplo, você tem, em regra, dentro do departamento de uma contabilidade, departamento fiscal, contábil, departamento pessoal. Pergunto a vocês, qual é o departamento que, dentro desses três, em regra, eu sei que pode ter um departamento de paralegal, mas vamos imaginar que tenhamos esses departamentos de triviais, fiscal, contábil e processamento de folha. Qual desses você precisa focar energia? Porque você precisa entender o seu momento. Se você não tem recursos suficientemente para investir nas três, invista em uma. Então, alguma dessas áreas pode ter um gargalo maior. E é nesse momento que você vai tomar a melhor decisão, baseada em estratégia. Porque quando você consegue, por exemplo, vamos imaginar que você tem na área fiscal 3 pessoas. E aí você colocou o GTAX.
E você tem esse modelo que eu disse, que efetivamente você consegue conduzir muito bem a questão da apuração. Nada, se você não tiver nenhuma outra atividade para aquela pessoa, que são 3 pessoas, uma pessoa inevitavelmente vai sair da sua equipe. Logo, você reduzir seu custo. Ou você pode pegar essa pessoa e entender que ela pode ir por alguma outra área que você sentiu que também merece um pouco mais de apoio. Mas percebam que você vai automaticamente atualizando as suas áreas e gerando um resultado. Então, o curso fixo, ele tem que ser algo que te traz um resultado. Ao contrário, não é nem justo tanto para o ponto de vista do empresário, como para o ponto de vista também do funcionário. Não tem nada mais maravilhoso entre as partes para que quando se encerra o expediente, a pessoa pensar, puxa, fui produtivo, olha só o que eu entreguei. Chegar em casa e sentir aquela situação de que, puxa, eu trabalho, mas não consigo entregar o que foi definido e pré-combinado, faz com que ambas as partes não se sintam confortáveis. Então, acho que a relação, ela muito se dá em relação a esses detalhes que eu mencionei aqui. É isso mesmo. Então, pessoal, hoje estamos falando com o professor Kleber, estamos falando sobre como iniciar a transformação digital em sua empresa contábil. Então, lembrando que que nós estamos na nossa bio com o link para você se cadastrar e concorrer a um livro do professor Kleber, que é o livro Contabilizando. Melhor você mostrar o livro aí, ó. Mostra aí o livro, a capa bonita, né? Então, justamente ele vai sortear, a gente vai fazer o sorteio amanhã, certo, pessoal? Amanhã à noite a gente vai fazer o sorteio e a live vai ficar gravada, então vai ser o tempo de vocês se cadastrarem lá. E nós temos várias pessoas que estão acessando. Boa noite a todos, né? Se a gente for falar o nome de todo mundo aqui, a gente acaba não saindo. Alguns professores, colegas nossos. Marcos, professor Marcos. Grande Marcos. Nós temos o professor Luiz Nóbrega, a professora Lieda também, tá? Acessou aí, tá aí com a gente, né? E aí tem uma pergunta aqui, professor, de Juliana, que diz assim: como proteger as informações quando o funcionário trabalha em home office? Pois em casa, né? Ele em casa geralmente tem outras pessoas também lá. E como proteger essa parte de dados em si? Essa é a pergunta de $1 milhão, eu diria para você. Porque à medida que você tem outras pessoas tendo acesso a dados, eu digo dados que em tese, se a gente for parar a pensar, será que essas pessoas já não compartilhavam? Vamos colocar uma brincadeira aqui? Colegas de trabalho aqui. Quem nunca compartilhou uma DANF, hein? De um cliente seu com outro colega seu, só para saber a tributação, assim, não tinha nenhum desejo de querer entender ou querer saber o preço, etc. Mas só queria saber a tributação. Só para ter uma dúvida mesmo. Quem nunca compartilhou um arquivo TXT de... Então, o problema, eu penso, acho que o Rodrigo está aqui oscilando um pouco a... Voltou aqui. Opa, agora tá você normal. voltou, Rodrigo. Perfeito. Então, percebam que nós já praticávamos essa questão de transação de dados. Então, o fato é que é um problema que vem antes do trabalho do home office. Nós já compartilhávamos informações. Então, a gente entrar em critérios de contrato de trabalho, critérios, por exemplo, ligado a contratos de prestação de serviço, nós não posso compartilhar. Então, se uma empresa presta o serviço de marketing para a minha empresa, eu não posso chegar para o Rodrigo e falar assim: Rodrigo, a empresa que eu contratei, ela me paga, ou eu pago para ela R$500. Eu não posso te passar essa informação, porque quando foi formada aquela proposta, foi entre as partes. Então, nós já praticávamos isso. Então, acredito que o problema é um pouco mais sensível, porque é algo quase incontrolável, diria você. É incontrolável. Porque como que você, por mais que você pode rastrear e-mail, que isso é possível, obviamente nós fazemos isso dentro do escritório, mas o ser humano é algo que se torna um pouco mais difícil em relação a ter acesso a essas práticas que podem ser realizadas. Então, eu acho que, digamos assim, eu não tenho uma resposta pronta. Ou seja, já acontecia antes da internet, nos exemplos que eu citei. Então, são dados que a gente acaba tendo esses problemas. Não tem como, viu? Eu não vejo nenhuma forma assim de a gente conseguir evitar situações pequenas ou maiores. Nós podemos colocar no contrato de trabalho que já existe a confiabilidade dos dados, existe contrato para isso.
O difícil é você blindar e saber que aquilo está sendo visto. E algo que a gente pode ver que é muito comum e agora que cresceu bastante são as mídias sociais, né? E como é que eu posso fazer, né, para semear conteúdo nessas mídias sociais? Existe alguma ferramenta que o senhor acaba sugerindo para gente? Sim, com certeza. Eu acho que assim, o grande momento hoje é, sem dúvida nenhuma, mídia digital. Eu penso que o empresário contábil, de uma forma geral, ou o cara que trabalha com a consultoria tributária, ou até mesmo voltado aos cursos, é de suma importância essa pessoa começar a fazer postagens, porque ele tem um conteúdo rico. Eu digo sempre um exemplo em sala de aula, muitas vezes a pessoa começa a perceber que ela, muitas vezes, fala, puxa, eu tenho a resposta. Quer um exemplo clássico? Quando o cliente liga para você, e muitas vezes ele dedica-se um período de tempo de bate-papo com ele, ou o e-mail que você passa a esse cliente, você já tem uma resposta, você já tem um banner, você já tem uma informação. Quando você responde uma dúvida do cliente. Então, baseado nesse dado que você está fazendo isso já diariamente, por que não você separar essa informação que você já respondeu, que você já tem esse conteúdo rico e postar isso nas suas mídias sociais? Mídias sociais seriam LinkedIn, Instagram, Facebook. É importante que as pessoas saibam da qualidade que você faz. Não é questão de propagar, ser talvez vaidosos, longe disso. As pessoas precisam conhecer a qualidade que você tem no seu trabalho e a curacidade que você dá nas suas ações. Então, uma ferramenta que eu até dou uma dica aqui em relação a, caso você não tenha um marketing para te apoiar, quando eu comecei a época a fazer esses trabalhos, nós não tínhamos recursos suficientes. Então, eu mesmo praticava essas banners e fazia através do Canva. Talvez você deva conhecer bastante, né, Rodrigo? Você é um cara bem assim articulado e trabalha com várias plataformas. O Canva é gratuito, é possível fazer vários tipos de materiais, de apresentações, enfim. Eu penso que é uma forma de você conseguir conduzir e fazer suas postagens. Até porque o Canva já tem até inclusive os modelos pré-determinados, aquele que vai para o LinkedIn, aquele que vai no formato de Instagram. Então é algo que é bem interessante, porque ele respeita o padrão, o layout que nós chamamos. Então eu penso que, uma vez que você já responde para o seu cliente, teve todo o exímio conhecimento para trazer aquele fato. Por que não você pegar aquele e-mail, copiar e, obviamente, tirar os dados do cliente, mas usar o melhor que você dedicou daquelas horas para mostrar que efetivamente aquele fato é importante e pode ajudar alguém. Então, acho que vai muito além do que a gente imagina. Uma simples resposta ou um telefonema que você faz. Então, eu tento usar o meu tempo também nas minhas respostas para gerar conteúdo e gerar até artigos. E também melhorar cada vez mais os meus materiais de aula. Não, eu tive uma reunião, um treinamento em determinado órgão, e o pessoal estava me perguntando quando era que pagava, quando era ISS no transporte, quando era ICMS. E aí naquele momento eu fiz o seguinte, foi o treinamento via Zoom, né? Eu peguei, entrei no meu Instagram, no Instagram da Diasosa e mostrei. Olha aqui o fluxograma que a gente postou, quando é ISS e quando é ICMS, porque tem lá explicando justamente isso. Então são situações como essa e que a gente pode muitas vezes trabalhar. E às vezes quando eu percebo que eu visito algumas empresas contábeis, quando a gente está fazendo a consultoria para a empresa contábil, e eu deparo muito o seguinte, né? Qual é o seu Instagram? Ah, não tenho. Né? Então, é muito comum a gente ter isso, principalmente né, quando a pessoa está em cidades menores, tal, porque nós somos uma profissão, né, a contabilidade em si, que é um pouco mais fechada. Agora que está começando mais se abrir em si, né, para o mercado. Então, ainda é um tabu para muitos ter o seu próprio Instagram, né? Então, mas eu fico sempre dizendo, se as pessoas não souberem o que é que você faz, como é que elas vão contratar você, né? Então não tem como, né? Assim. É bem simples. Então... E hoje em dia, obviamente, a gente percebe que não existe mais uma divisão entre estados. Eu acho que a gente pode muito bem, você está em Sergipe, Aracaju, conseguir um cliente aqui de São Paulo, conseguir um cliente de Brasília, prestar um serviço remoto. Hoje os dados são totalmente transitáveis, né, em relação a fazer consultorias tributárias. Então eu penso que é possível sim a gente fechar negócios, até mais quando você está numa cidade pequena, você olha de forma
média, dizendo o seguinte: poxa, aqui eu não consigo mais avançar, mas o mundo é muito grande. Talvez ali, para aquele universo que você está vivendo, o preço que você pratica ou o que você está fazendo não faz sentido para aquele nicho de mercado. Mas não quer dizer que aquilo não é importante para um nicho de mercado maior. Então é importante também esse empresário estar atento como que está funcionando nosso meio contábil, para que cada dia que passa ele está um passo à frente. Você imagina a pessoa que trabalhava só no papel e não tem nem e-mail ou não tem WhatsApp, podemos dizer que tem situações essas que tem contadores que não praticam isso. Esse está fadado a descontinuar o seu negócio. Porque o modelo é esse, não dá mais para voltar para trás, né? Você fazer uma contabilidade no papel, marcar as informações, depois você precisa reprocessar isso dentro do SPED fiscal, você precisa fazer o PGDAS. Quer dizer, você precisa ter uma parte tecnológica, não dá mais para fazer apuração no papel, depois você poderia lá na papelaria pegar o DARF. Eu sou antigo, viu? Tenho um cara de jovenzinho, mas estou um tempo na área. Ir na papelaria, pegar o DARF e você digitar as informações. Não dá mais para fazer dessa forma. Quer dizer, há muito tempo. Né? O mundo mudou, né? Então as nossas tecnologias vêm, né? E elas vêm justamente para nos ajudar, né? E assim, como é que eu utilizando, vamos abrir lá, eu tô com minha conta no Instagram, tô com tudo isso. A Graziele mesmo comentou aí que não é visto, não é lembrado, isso mesmo, né? Então, É minha assim. grande amiga, Graziele. Um beijo. Ó. Então, o que acontece? Existe alguma ferramenta que eu possa utilizar para poder conseguir nutrição de leads que vocês já utilizam aí? Tem Sim, sim. como sugerir Bom, para a gente? claro, tem sim. Bom, uma ferramenta que você pode utilizar, vou te sugerir uma gratuita, é o Ciplan. O Ciplan nada mais é do que como fosse um ambiente que gera-se um link, aonde esse link as pessoas recebem e vai fazer um cadastro. Por exemplo, nesse evento aqui que estamos fazendo aqui, eu e Rodrigo. Então você poderia gerar um link aonde a pessoa faz o preenchimento do nome, aonde trabalha, o segmento e coloca o telefone e o e-mail. Quando ela se cadastra, esse banco de dados você vai formando. E você tem exatamente a real situação, quem são essas pessoas que estão assistindo aqui o nosso evento. Feito isto, por exemplo, ao final da apresentação, você pode passar um e-mail perguntando se gostou, passar um e-mail se de repente tem mais algum assunto que essas pessoas que assistiram gostariam de ouvir. Então, colher dados é importante. Se você não tiver pessoas para colher dados, informações, você fatalmente vai ficar fadado somente ao núcleo de pessoas que você se relaciona. Então é importante você começar a se relacionar com várias outras pessoas, circular em vários meios. E a forma para que você tenha uma escala maior é que você tenha a possibilidade de fazer esse tipo de preenchimento. Nós chamamos isso de landing page, onde as pessoas se cadastram de forma antecipada para um evento. E aí, depois disso, você, como disse, vai ter um banco de dados para que você possa avançar ao seu gosto. Ligando, Entendi. passando e-mail, Entendi. como você achar melhor. Professor, a nossa conversa tá boa, mas o Instagram já tá avisando que falta 1 minuto e meio para acabar, certo? Então, Puxa, ele é implacável. é implacável. Então, eu quero agradecer. Pessoal, vamos fazer o sorteio. Então, entra no Instagram da Dias Rosa, preenche lá o formulário, que amanhã à noite a gente vai fazer o sorteio do livro do professor, né, na bio da Dias Rosa. Então, professor, eu vou deixar esse tempo, né? Muito obrigado a todos vocês para o senhor fazer a consideração final. Falta 1 minuto aí para gente. Brevemente, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero revê-los numa outra live. Muito obrigado, Rodrigo, pela abertura, pela oportunidade de falar sobre um tema que eu adoro. E fico à disposição para participar de novos eventos com você. Isso, para mim é uma honra tê-lo conosco. Pessoal, vamos tirar uma foto, vamos marcar Dias Rosa, marca o professor Kleber também. Lembrando, usa a hashtag lá, Papo DR, né? Então, todas as segundas-feiras, põe na sua agenda. Às 20h38, nós temos Papo DR. E o próximo Papo DR vai ser sobre contratação na área pública. Contratação em tempos de Codiv com o professor Marcos Vinícius, certo? Um grande abraço, pessoal, a todos vocês. Né? Um grande abraço, professor. Muito obrigado mesmo. Gratidão por ter aceito prontamente o nosso convite. E sempre, se eu precisar, estamos aqui à disposição. Pessoal, muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau, tchau.